Prezados irmãos e irmãs, nós vamos dar início à nossa santa reunião. Eu cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, desejando que esta paz seja uma constante no nosso viver. Desejo que a graça de Deus, de Jesus, da nossa Mãe Virgem Maria Santíssima, da Santa Vó Rosa, o Consolador, e que a bênção preciosíssima do nosso querido e adorado Santo Irmão Aldo esteja com todos. É um prazer aqui estar com os irmãos. Já faz alguns meses que eu aqui estive, mas o apostólico fiel e consagrado, ele está, mesmo à distância, ele está unido, ele está ligado um ao outro. Eu convido a todos que podem, por gentileza, se colocar em pé. Nós vamos orar para dar início a esta reunião. Espero que os irmãos aproveitem o máximo de todo o trabalho qual será realizado e também os internautas que já estão conectados. Fique conosco, pois logo mais vamos fazer a oração final e a sua pessoa também será alcançada e muito beneficiada. Vamos orar, irmãos. Glorioso Deus, Santíssimo e Eterno Pai, aqui estamos reunidos em seu tabernáculo santo, nesse lugar santo, nesse lugar sagrado, que o Senhor escolheu para manifestar o seu poder, para enviar os seus santos e anjos, para estar conosco, exatamente porque hoje o povo apostólico, por ter sido preparado pelo Consolador, alcançou o mérito e o privilégio de estar ligado e entrelaçados aos santos, aos anjos dos céus. E cremos piedosamente que hoje nesta reunião há inúmeros santos, há inúmeros anjos, inclusive o nosso querido e adorado Santo Irmão Aldo, o qual se faz presente nas reuniões. Isso para nós é um privilégio, ou seja, para nós é saber claramente que nós não estamos só e que fomos um povo escolhido exatamente para estarmos ligados ao nosso Deus e a todo o reino do céu. Por tudo isso, ó Pai, a nossa eterna adoração sincera. Glorificamos também o nosso Mestre, nosso Senhor, ou seja, o nosso Rei, nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. Jesus maravilhoso, aqui está uma parte da sua igreja, aqui estão os seus irmãos. Portanto, recebam o nosso louvor de adoração e de sincera gratidão. Igualmente, a nossa mãe, a mãe do Senhor, Maria Santíssima, a nossa mãe espiritual. Maria Santíssima, toda a honra, toda a glória, todo o nosso louvor e adoração. Ou seja, nós temos a honra de exaltar a Ti, de falar a respeito da Senhora, que a Senhora é uma santa de grande poder no céu. Igualmente, anunciar a nossa querida e adorada Santa Vó Rosa, que é o Consolador prometido por Jesus, nosso Senhor. Santa Vó Rosa, a Senhora foi vencedora e hoje no céu, como Espírito Consolador, ministra esta igreja em Espírito, juntamente com o seu ungido, que é o nosso Santo Irmão Aldo, ou seja, o profeta dos tempos do fim. Primaz glorioso e maravilhoso, ajude-nos para que nós possamos permanecer forte e firme na nossa caminhada e que sejamos unidos numa só fé, num só Espírito, até porque o Senhor nos ensinou que a união faz a força. E nós precisamos sim estarmos unidos, exatamente porque estamos anunciando a Ti, estamos anunciando o Consolador, estamos anunciando a Mãe Virgem Maria Santíssima. Ajude-nos. E agora eu me lembro daqueles que não vieram por um motivo justo, que o Senhor esteja com eles. Quanto aos que estão impossibilitados de frequentar as nossas reuniões, por um motivo ou outro, às vezes até mesmo por falta de apoio, ou devido à idade, primaz maravilhoso, que o Senhor possa os acalentar, os confortar. Quanto àqueles que estão em outras nações, em outros países,
os que nos acompanham através da internet, através do rádio, que todos sejam felizes e bem-aventurados. E agora eu entrego esta reunião em tuas mãos, Santa, e peço em favor de todos os seus filhos presentes e todas as reuniões as quais inicia nesta hora, outras que irá iniciar daqui a alguns minutos, mas que tudo seja feito para a honra e glória do nosso Deus e o Pai, hoje e sempre. Amém. Nós vamos cantar o número 1 do nosso cenário, irmãos. Igreja Forte.
Nós vamos agora passar para a parte da mensagem. E é bom que todos continuem atenciosamente, inclusive os internautas. Essa mensagem, irmãos, tem como título Santa Vó Rosa e a Igreja Apostólica são presentes dos céus para os bons e humildes de coração. Notem, prezados, a Igreja Apostólica, a Santa Vó Rosa, é um presente do céu. E aqui eu passo a ler aos irmãos. A maior glória de Jesus Cristo, nosso Senhor, nos tempos atuais, foi preparar e formar o Espírito Consolador, que Ele prometeu há quase 2000 anos. Jesus cumpriu essa promessa no tempo determinado por Deus Pai, o tempo da restauração, conforme as palavras de São Pedro em Atos dos Apóstolos. Nessa passagem, São Pedro fala sobre o ministério de Jesus após sua ascensão aos céus, afirmando: ao qual é necessário que o céu o receba, Jesus o Senhor, até os tempos da restauração de todas as coisas de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Esse Consolador prometido e enviado em nome do Pai e do Divino Espírito Santo ao seu povo seria o Espírito da Verdade e revelaria ao mundo toda a glória de Jesus, seu poder e doutrina. Além disso, Jesus faria valer na vida dos que crescem no outro Consolador seu precioso sacrifício, concedendo-lhe graça e salvação. Então, notem, prezados, que houve uma demora muito grande. Foram quase 2000 anos para que Deus pudesse formar o Espírito Consolador, ou seja, Jesus, cujo Consolador, em vida, Ele prometera, inclusive dizendo que Ele irei, mas não vos deixarei órfão, voltarei para vós outros. Então notem claramente, e depois deu continuidade, pois enviarei outro Consolador. Jesus já veio na qualidade de consolar, de Consolador. Mas notem claramente as palavras do Divino Mestre: irei, mas não vos deixarei órfão, voltarei para vós, pois enviarei outro Consolador, cujo Consolador seria preparado por Ele, Jesus. Exatamente, esse Consolador iria receber do que é dele, porque ele iria para o Pai. Amados, isso são palavras que está clara nas Sagradas Escrituras, em São João capítulo 15, 16 e 17, onde fala a respeito do Consolador. E esta igreja, ela teve o mérito de, irmãos, o Consolador nascer no nosso meio. Então notem claramente que o povo apostólico é um povo privilegiado. E aqui se cumpre o que foi dito, que, irmãos, o Consolador sairia do meio do seu povo. E nós somos testemunha. Talvez não os mais novos, mas, irmãos, quem viu o irmão Aldo, que foi o sucessor do Consolador, via a Santa Vó Rosa, porque no capítulo 10 de São João também fala a respeito do último pastor, que é o nosso querido e adorado santo irmão Aldo, que revelou o Consolador, cujo mesmo preparou a sua santa igreja,
A Santa Avó Rosa implantou essa doutrina, essa disciplina, e o Santo Irmão Aldo deu continuidade nos preparando. Irmãos, e foram 44 anos de preparo. E ele, primaz, com muito amor no seu coração, além de nos preparar, nos defendeu, nos abençoou, nos curou, nos livrou de todos os males, de todos os perigos, de acidente, e ainda, obviamente, que houve um confronto com o poder do mal, exatamente para defender a igreja. Então, notem, prezados, que nós não estamos aqui por acaso, de forma alguma. Somos um povo escolhido, um povo de boas obras, e através de nós, Deus está dando a oportunidade de salvação. Sim, irmãos, em meio ao mundo qual nós estamos vivendo, que nós não vamos, irmãos, nos aprofundar, porque é muito triste. Mas a verdade é que nós estamos vivendo num mundo vazio. Exatamente porque as próprias criaturas, elas buscam no vazio. E Deus, misericordiosamente, mantém esta Santa Igreja atuante, exatamente para dar a oportunidade de salvação aos humildes e bons de coração. A Santa Avó Rosa é o Espírito Consolador, pois demonstrou fidelidade absoluta ao nosso Senhor Jesus e à sua igreja ao longo de toda a sua vida. Nem mesmo negou o sacrifício de sua própria existência para a salvação do seu povo e da igreja. Durante 16 anos, Jesus a preparou, concedendo-lhe o precioso dom de profecia e revelação. Então, notem, irmãos, que a Santa Avó Rosa, ela já nasceu predestinada. Mas ao longo da vida, ela deu testemunho. Sim, ela deu testemunho. E ela foi provada em todos os aspectos. E em tudo ela preencheu os requisitos. Inclusive, negando a si próprio. Ou seja, demonstrando, irmãos, que ela nunca foi presa às coisas terrenas, às coisas materiais, e que o seu objetivo era só fazer o bem. Isso não é só após, já, irmãos, adulta, mas desde criança. A Santa Avó Rosa, ela sempre foi bondosa, ela sempre foi amorosa. O objetivo dela era sempre ajudar o próximo. E diante desta, ela permaneceu. Ela permaneceu com esse amor, o amor de Jesus, porque foi Jesus quem preparou a Santa Avó Rosa. Foi Ele quem deu todas as qualidades a ela, muito embora que ela já nascera predestinada, mas, irmãos, precisava com que os seus dons fossem aprimorados. E Jesus a qualificou, a capacitou. E ela implantou essa doutrina, cuja essa doutrina, irmãos, nos faz sermos apostólicos. Ou seja, nos livra do mundanismo ou de doutrinas erradas e assim sucessivamente. Ou seja, nos prepara para que nós, irmãos, possamos mostrar ao mundo que não é através de apego às coisas terrenas, não é, irmãos, usar, às vezes, infelizmente, é o que nós muito vemos lá fora, é o ser humano, ele se posicionar de uma forma totalmente errada. Sim, totalmente errada, quanto à parte religiosa. E diante desta, o fanatismo vai tomando conta. É o que nós vemos. Porque a nossa mente, o nosso cérebro, irmãos, ele
tem em mente, ou seja, o nosso cérebro, ele forma. Por exemplo, quando a pessoa ele é fanático, aí ele tem em mente que ele faz milagre. E o cérebro, por sua vez, então cria mecanismo na mente da pessoa que ele realmente, irmãos, que ele faz milagre. E o poder do mal, o poder das trevas, aproveita esta brecha e passa a trabalhar. É por isso que as pessoas se tornam fanáticas. E diante desta, perdem a graça e a razão de ser, irmãos, um filho de Deus, exatamente por causa do exagero, por causa do fanatismo. E a Santa Vó Rosa nos ensinou a termos equilíbrio, a sermos equilibrados, em todos os sentidos, inclusive no vestir, no falar, no andar, de nos apresentar, e de modos e de forma, irmãos, que sejamos natural, assim como a Santa Avó foi, assim como o Santo Irmão Aldo foi. Eles foram exemplo para nós, sempre se vestiram bem, mas se vestiram modestamente, sem buscar as modas, porque a avó dizia que a moda é para todos, mas nem todos é para a moda. Palavras da Santa Avó. E nós vamos vivendo assim, prezados, nesta modéstia, representando o Consolador, a nossa querida e Santa Avó Rosa, representando o irmão Aldo. E, irmãos, tendo a incumbência de falar da Mãe Virgem Maria Santíssima, de apresentar a esse mundo como uma santa de grande poder e autoridade. E tudo isto, irmãos, essa incumbência é nossa. Então é por isso que nós temos que nos manter numa posição de pessoas simples, mas qualificadas, porque toda as Sagradas Escrituras, principalmente no Novo Testamento, foi resumido nos ensinos que Jesus implantou nesta igreja através da Santa Vó Rosa. Então notem claramente que nós somos um povo preparado. E tudo aquilo que nós pregamos, que nós anunciamos, irmãos, está nas Sagradas Escrituras. Mas de forma e de modos para que fosse mais entendido e compreendido, ao ponto de ninguém ser exagerado. A semelhança de Jesus, a Santa Vó Rosa alcançou a plenitude do Espírito Santo de Deus, tornando-se junto ao Divino Mestre uma das duas testemunhas mencionadas no livro do Apocalipse. Ela e Jesus são como as duas oliveiras. Oliveira, onde se extrai o azeite, e na doutrina significa a unção do Espírito Santo. E aos dois candelabros, lâmpadas que iluminavam o altar do santuário no templo do povo de Deus no Antigo Testamento. Juntos são testemunhas do grande poder do nosso Deus e Pai, poder que salva, santifica e perdoa e forma santos para a sua glória. Notem, irmãos, forma santos para o nosso Deus. E não é o que nós vemos? Quantos de nós, ou quantos dos nossos que está no céu? São as milhares que estão no céu, pessoas que sentaram nesses bancos e que foram preparadas para receber o seu galardão. E são as milhares. E é tudo que Deus tinha em mente. Formar um povo santo, um povo de qualidade. Tanto é verdade que Ele mostrou a São João, a Nova Jerusalém. Então essa igreja já foi mostrado a São João,
há mais de 2000 anos atrás. E hoje, através da Santa Avó Rosa, Deus pôde formar esse Consolador e formar a sua igreja, em meio a um rebelde povo. Assim como Jesus preparou a Santa Avó Rosa para ser semelhante a ele, também concedeu a ela o poder de preparar o santo irmão Aldo, a sua semelhança. Desta forma, o santo irmão Aldo pôde representá-la na terra e manifestar tanto a glória da Santa Avó Rosa, quanto a de nosso Senhor Jesus. No ministério do santo irmão Aldo, cumpriu-se ainda a promessa do Divino Mestre: haverá um só rebanho e um só pastor. Então, notem claramente, irmãos, que o santo irmão Aldo foi quem revelou o Consolador. Aí está um ponto crucial da nossa doutrina, porque as pessoas dizem: mas nas Sagradas Escrituras não está Santa Avó Rosa. Não está mesmo, porque nem Jesus sabia quem seria o vencedor. Mas o que nós, irmãos, não podemos de forma alguma fechar os nossos olhos é para o que está escrito em São João capítulo 14, 15, 16, que fala do vencedor. E o próprio Jesus fala que ao vencedor ele concederia que assentasse com ele, assim como ele venceu e, irmão, senta com o Pai. Iria dar galardão a esse Consolador. Então, o santo irmão Aldo, qual foi formado por Jesus, por Maria Santíssima e pela Santa Avó Rosa, eles a prepararam para que ele pudesse substituir a Santa Avó Rosa quando o Pai tivesse em mente levar a Santa Avó. E assim aconteceu. Foi ele quem revelou o Consolador, o santo irmão Aldo. O Consolador foi revelado nesta igreja. Ou seja, irmãos, esta igreja, ela pôde revelar ao mundo mistérios profundos. Porque, até no entanto, o mundo fala que o Consolador é o próprio Jesus. Sim, Jesus, como eu falo novamente, ele veio na qualidade de Consolador. Mas ele foi quem revelou o Consolador. Foi ele quem deixou claro que ele iria, irmãos, mas que ele iria enviar outro, qual iria o substituir. São palavras que nós não temos como negar. E o santo irmão Aldo foi quem revelou o Consolador, porque até no entanto, irmãos, não havia uma resposta exata quanto a esta parte, que na verdade é a chave do Evangelho. É a chave do Evangelho. E esta igreja, ela teve, irmãos, esse mérito de hoje entender, compreender as Sagradas Escrituras, as palavras do apóstolo São João. E diante desta, Deus pôde formar e preparar um povo de qualidade. A glória desta santa de Deus é imensa, assim como o seu poder, capaz de salvar e libertar os oprimidos das forças do mal. Com grande misericórdia e amor, ela tem realizado milagres extraordinários, inclusive sobre a natureza, para facilitar a vida do povo em diversas regiões. Esse poder concedido por Deus, Pai, por nosso Senhor Jesus e pelo Divino Espírito Santo, tem como propósito aliviar o sofrimento da humanidade. A Santa Avó Rosa, juntamente com o santo irmão Aldo, tem operado milagres significativos na vida do seu povo, com a intercessão de Maria Santíssima. Muitos irmãos e ouvintes do programa religioso A Hora Milagrosa foram libertos de doenças graves, mesmo quando a medicina já não lhes oferecia esperança. Aqueles que confiaram no grande poder da Santa Avó Rosa, do santo irmão Aldo e da Santíssima Mãe Virgem Maria, foram curados e hoje desfrutam de saúde, paz e felicidade. A Santa Avó Rosa, ao lado de Jesus, é
a testemunha da verdade. Nela se cumpriram as promessas de Jesus registradas no livro do Apocalipse pelo apóstolo São João sobre o santo vencedor. Ao vencedor darei do maná escondido, alimento espiritual, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha estará escrito um novo nome, que ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Assim, o santo vencedor teria um novo nome, Santa Vorrosa, e no momento apropriado seria revelado à igreja. Seu grande galardão seria o de Espírito Consolador, conforme a promessa de Jesus, que após cumprir sua missão terrena, ascendeu aos céus vitorioso para continuar a cumprir a sua missão de Consolador em espírito. Jesus também prometeu que aquele que vencesse teria a nobre missão de representá-lo na terra, assumindo o ministério do outro Consolador, a segunda testemunha do grande poder de Deus. Ao vencedor, que praticar até o fim as minhas obras, darei poder sobre as nações, e com cetro de ferro as governará, com toda a autoridade dele, Jesus, e de seu Pai, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como eu recebi esse poder de meu Pai, darei a ele a estrela da manhã, a estrela d'alva, o astro mais brilhante do céu, antes de nascer do sol. Desta forma, compreendemos que o Consolador teria um esplendor comparável ao próprio Senhor Jesus. Por fim, o Divino Mestre faz um solene aviso: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Em outro trecho do Apocalipse, Jesus declara: ao vencedor concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Esta expressão de Jesus, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas, quer dizer o seguinte: quem tem humildade, sabedoria e esperança no cumprimento das palavras e promessas de Jesus, e que conhece os sinais dos tempos, ouça o que o Espírito Consolador enviado por ele fala ao povo de Deus. Nosso Senhor Jesus fez essa promessa destinada a uma pessoa que seria preparada por ele, ainda em vida, aqui na terra, como aconteceu com a Santa Vorrosa. Jesus se revelou a ela, lhe preparando e ensinando tudo o que ainda precisava ser transmitido à igreja. Prezados irmãos, é do conhecimento de todos nós que enquanto a Santa Vorrosa aqui estava, ela era arrebatada ao céu. Ou seja, ela foi sendo preparada por Jesus, exatamente para que ela pudesse, irmãos, cumprir com todos os deveres os quais lhe foi atribuído, inclusive com o poder de nos brindar, porque, irmãos, o apostólico fiel e consagrado, ele é brindado, mas precisa ser obediente. Ele é brindado contra as forças do mal. Esse poder Jesus deu a Santa Vorrosa. Queridos irmãos e irmãs, isso ressalta o grande valor do ministério da Santa Vorrosa como Espírito Consolador prometido por Jesus. Sua glória, majestade e poder se manifestam sobre a Igreja Apostólica e sobre todos que crêem no cumprimento da promessa de Jesus. Por meio desta Santa Poderosa, o Espírito Consolador, o nosso Santo Irmão Aldo, o pastor prometido, guia o povo de Deus rumo à grande vitória de Jesus e do reino dos céus. No dia 10 de junho, celebraremos na sede e em todas as congregações o aniversário da Santa Vorrosa e da Igreja Apostólica, reconhecendo o cumprimento da promessa do Senhor Jesus. Também rendemos graça ao nosso bondoso Deus por sua eterna misericórdia, pois tudo o que foi revelado por meio dos santos profetas e de seu amado Filho, Jesus está se cumprindo e se cumprirá até a grande vitória de sua igreja, a Igreja Apostólica.
Esse boletim foi assinado pelo Conselho Deliberativo da Igreja Apostólica. Agora nós vamos ouvir o hino intitulado Poder Sem Fim, para encerrarmos a nossa reunião de número 322. Consolador, a profecia deixada.
para concluir, eu leio o que está no nosso livro de doutrina, na página 20, versos 12. Cumpriu-se, portanto, a palavra do Senhor quando disse: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. E na verdade, Jesus se manifestou a Santa Avó Rosa, de maneira que ela ouvia constantemente e falava com ele, e ele com ela. E assim nos dirigia com toda a sabedoria. Amém? Prezados irmãos, os internautas, nós chegamos ao final desta reunião. Amanhã nós vamos dar continuidade, e é bom com que todos aqui estejam presentes, inclusive os internautas. Amanhã o nosso início é às 10 horas da manhã, e é bom que a sua pessoa já esteja também conectado. Convido a todos, por gentileza, a se pôr em pé. Eu agradeço ao coral pelos belos hinos apresentados, aos obreiros, e agradeço a presença de todos, e agradeço de todo o coração aos internautas. Que Deus os ajude e os abençoe, para que a sua pessoa possa compreender, entender essa doutrina, e verás no porvir desta vida o quanto será abençoado. Vamos orar para encerrar a nossa reunião. Querido e santo primaz, queremos lhe adorar nesta hora, adorar também a nossa querida e adorada Santa Avó Rosa, nosso Santo Espírito Consolador, adorar e venerar a Mãe Virgem Maria Santíssima, cuja esta Mãe bondosa e amorosa sempre esteve ao lado da Santa Avó Rosa e também do Senhor Primaz, sim, para os ajudar, haja visto que foram vencedores, isto porque não faltou o amor da Mãe Virgem Maria Santíssima. E agora glorificamos também ao nosso Mestre, nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, Senhor das nossas almas. Jesus maravilhoso, não temos palavras a lhe agradecer, mas rogo em favor de toda a sua igreja. Sim, Jesus, rogo em favor de todos os seus filhos, de todos os seus irmãos, inclusive dos internautas, daqueles que são mais novos no nosso meio, que a sabedoria esteja com eles, que possamos ser sábios para poder compreender e entender as palavras escritas através desta igreja. Sim, que é exatamente a Sagrada Escritura em resumo, que nós possamos com sabedoria compreender e entender. E agora eu rogo em favor não tão somente dos que aqui estão presentes, mas de toda a sua igreja, a qual está espalhada por esse país e por esse mundo, inclusive aqueles que estão em outras nações. Rogo em favor também dos ouvintes do rádio, nossos irmãos que já colocaram a sua vida em ordem, que já estão obedecendo, haja visto as dezenas e centenas de testemunhos que recebemos na sede, de pessoas que ainda não frequentam esta igreja, mas que já estão sendo abençoados. Isto por quê? Porque a nossa querida e Santa Avó Rosa, juntamente com o nosso santo irmão Aldo, estão revolucionando, ou seja, estão abençoando todos aqueles que darem crédito, curando, libertando e os livrando de todos os males, de todos os perigos, inclusive os brindando para que as forças do mal não tenham poder sobre eles, assim como não tem poder sobre nós que já frequentamos a igreja. E agora eu entrego em tuas mãos esse pedido de oração que está nesta caixa. Sim, primaz, seus filhos depositaram porque eles creem, eles têm fé, através de um pequeno pedaço de papel, um gesto de amor, um gesto de confiança, de fé, porque eles sabem que o Senhor ouve a nossa voz, mas eles preferiram pedir através desses pequenos pedaços de papel. Aqui está nome de parentes, de amigos, aqui está nome de seus filhos. Como pastor da tua igreja, primaz, entrega em tuas mãos santas. E agora cada um de seus filhos vai para os seus lares, guarde-os, proteja-os, livre de todos os males, dê a todos um ótimo regresso, por sua vez uma ótima noite de descanso, e pela manhã eles possam aqui estar felizes, alegres e contentes,
alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E desde já a nossa eterna adoração. E que a bênção de Deus, de Jesus, da Mãe Virgem Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa, a bênção do Santo Irmão Aldo, e que a unção do Espírito do Pai esteja com todos, hoje e sempre. Amém. Está terminada a nossa reunião e até amanhã, irmãos. Amém.